Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da competência por distribuição aqui no processo penal. Bora lá então? Primeira coisa que a gente precisa falar acerca da competência por distribuição é que ela está prevista lá no artigo 69, inciso 4 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte para a gente: determinará a competência jurisdicional a distribuição. Como que funciona a competência por distribuição? Primeira coisa que eu tenho que firmar na competência é a competência territorial. Saber em qual local aquele delito será julgado. Uma vez firmada a competência territorial, saber qual que é o local em que aquele delito será julgado, eu preciso saber qual juiz será o competente. Digamos que naquela localidade eu tenha mais de uma vara criminal, eu tenha mais de um juízo competente para o julgamento daquele delito. Nesse caso aqui, eu preciso realizar a distribuição entre esses juízes aqui para saber qual será o competente. Então, a distribuição, ela acontece quando eu tenho mais de um juízo competente naquela localidade para o julgamento daquele delito, para o julgamento daquela demanda. Eu já fixei a competência territorial, porém, naquela localidade eu tenho mais de um juiz competente para o julgamento daquela demanda. Havendo essa situação, eu me utilizo da distribuição para definir a competência entre esses juízos aqui, ok? A competência por distribuição ainda, gente, ela tem previsão lá no artigo 75 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte para a gente: a precedência da distribuição fixará a competência quando na mesma circunscrição judiciária houver mais de um juiz igualmente competente. Então, é aquilo que a gente já comentou aqui. É quando na mesma localidade eu tenho mais de um juiz competente para julgar aquela demanda. Nesse caso, é através da distribuição que eu vou fixar a competência para determinado juiz, ok? Ainda, gente, essa escolha entre os juízes aqui, esse sorteio entre os juízes competentes, ele deverá ser feito de maneira aleatória. Eu não posso falar, esse processo, essa pessoa aqui, eu vou mandar para aquele juiz. Não, esse sorteio, ele deverá ser realizado de maneira aleatória, até para preservação do princípio do juiz natural. Eu não posso violar esse princípio aqui. Tem que ser um sorteio aleatório. Não posso determinar que tal pessoa será julgada por aquele juiz, a outra pessoa pelo outro juiz. Não. Tem que ser realizado um sorteio aleatório. Salvo se naquela comarca eu tiver uma vara especializada para o julgamento daquele determinado delito. Aí, se o delito X tem que ser julgado pela vara especializada, aí, por óbvio, esse delito, esse processo será encaminhado para a vara especializada. Mas supondo que naquela comarca não tem essa vara especializada, esse processo será sorteado de maneira aleatória entre os juízes competentes para o julgamento daquela demanda, ok? Vejam, gente, que em observância dessa regra aqui de competência, se eu não respeitar essa regra de competência pela distribuição, ela gera uma mera nulidade relativa aqui para o processo. Então, o descumprimento dessa competência por distribuição, ela gera nulidade relativa. Ou seja, ela deverá ser arguida em tempo oportuno. Lembrem lá das nossas aulas de nulidades. Eu tenho um prazo para fazer a alegação dessa nulidade relativa aqui. E além disso, a parte tem que demonstrar a ocorrência de prejuízo. Vai ter que demonstrar o prejuízo de que a distribuição para aquele determinado juízo traz um prejuízo para ela, traz um prejuízo para aquela parte. Então, a não observância da regra de competência por distribuição gera nulidade relativa. Lembre que as duas competências que geram nulidade absoluta são em razão da matéria e de foro por prerrogativa de função. Todas as demais regras de competência geram nulidade relativa. E a distribuição é uma delas. Vou ter que alegar em tempo oportuno, bem como demonstrar a ocorrência de prejuízo. Ok?
Ainda, gente, vale registrar uma situação aqui. Digamos que determinado processo foi distribuído para um juiz, foi sorteado e caiu na mão do juiz. Tempos depois, criam uma nova vara criminal. Vamos dizer que naquela comarca tinham 2 varas criminais, depois surgiu a criação de uma terceira vara criminal. Para fins de redistribuição do processo e para igualar, para não deixar de repente um juiz com muito mais processos que o outro, criei uma terceira vara criminal. Nesse caso aqui, se eu redistribuir os processos que estão com os outros 2 juízes, junto com o da terceira, não há falar em violação aqui de qualquer regra, não há falar em questão de qualquer nulidade aqui. Aqui não vai ter nenhum problema caso venha a ser criada uma nova vara criminal e os processos que já tenham sido distribuídos entre os 2 juízes anteriormente, no nosso exemplo aqui, não causa nenhum problema se eu redistribuir esses processos para um terceiro aqui. Mas lembre, sempre de forma aleatória. Eu não posso selecionar, esse processo, esse vão para aquele. Esses aqui eu deixo com esse. Não, eu faço uma redistribuição, novamente, sempre de forma aleatória. Então, essa redistribuição aqui não viola o princípio do juiz natural. Surgindo uma nova vara criminal e havendo a redistribuição de processos, não há que se falar em violação do juiz natural, perfeitamente possível essa situação aqui, essa redistribuição. Geralmente a distribuição acontece já, de início, mas pode acontecer dela vir a acontecer novamente no caso de uma criação de uma nova vara criminal. E isso não acarreta violação do princípio do juiz natural, ok? Então essa, gente, é a questão da competência por distribuição. Eu fixo a competência em razão do território, fixei a competência territorial, eu preciso saber qual é o juiz competente para julgar aquela demanda. E aí eu faço um sorteio de forma aleatória entre os juízes competentes naquela localidade. Eu vou distribuir esse processo aqui entre os juízes competentes naquela localidade. Sempre lembrando que se você tiver uma vara especializada, o processo por determinado delito será encaminhado para a vara especializada. Mas se todos forem igualmente competentes naquela localidade, você faz um sorteio, distribui esse processo de forma aleatória, respeitando o princípio do juiz natural. Ok? Muito obrigada, gente, e tenham bons estudos.